Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Não é sexta-feira, mas eu não sei se com você acontece o que acontece comigo. Quando saio da rotina, muitas vezes eu me perco. E a semana passada foi curta e eu acabei me perdendo com alguns compromissos, algumas coisas no fim de semana, e eu acabei não estando aqui no nosso Entre Belas, né? Mas agora eu estou. Então, vamos lá. E o tema de hoje é sobre o nosso projeto Mães em Processo. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem um grupo no WhatsApp de mães, se chama Mães no Secreto. É um grupo que já faz 1 ano e meio que foi formado e nós estamos lá aprendendo da palavra de Deus, lendo livros. Então, tudo começou com o livro Segredos do Lugar Secreto, né? A gente estava falando sobre o secreto com o Senhor. E depois disso vieram várias outras coisas, vários outros projetos. E agora em maio nós acabamos de encerrar o nosso Maio no Secreto. E nós falamos sobre oração, sobre intimidade com Deus. E depois da oração, a gente acaba saindo do nosso quarto e voltando para a rotina. E aí o que acontece? A gente volta para os desafios da maternidade, da casa, do trabalho, da vida. E aí é onde a gente se depara com a realidade. E aí surgiu o nosso Mães em Processo, porque não acaba, nós estamos em constante processo, em tudo na nossa vida, até a obra se completar na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós estamos agora no nosso Mães em Processo, você é minha convidada, e o tema é Efésios 6, porque nada melhor da gente aprender a estar no secreto com o Senhor e a nos revestirmos da armadura do nosso Deus. Então, está lá em Efésios 6, o versículo 14, que diz assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Mas vamos ler até do versículo 10 até o 14, que diz assim, uma palavra final. Isso Paulo escrevendo aos Efésios. Então, lá no começo, ele mostra quem são os Efésios no Senhor, a identidade deles. E aí, no final, ele dá uma aula prática, né? E aí é onde ele fala sobre a armadura completa de Deus. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, cada dia, no nosso Mães em Processo, nós falamos sobre uma peça da armadura. E a semana passada nós começamos, então, na terça-feira, terça e quinta que nós nos encontramos, eu deixo um áudio lá com uma palavra de Efésios e uma oração. Então, na quinta-feira nós começamos com a primeira peça. E por que Efésios? Paulo escreveu Efésios enquanto estava preso. Mesmo preso, escreveu sobre identidade, esperança e fortalecimento espiritual. Em meio às dificuldades saem preciosidades, não é verdade? Nos capítulos finais, ele fala sobre a armadura de Deus. E o ponto principal: não fomos chamadas apenas para sobreviver à rotina, fomos chamadas para permanecer firmes nela. E o cinto da verdade foi a primeira peça da armadura e mantinha tudo ajustado, tudo no lugar. Sem ele, o soldado acabava ficando vulnerável, porque são tantas coisas que eles carregam. Então, hoje existem muitas vozes nos dizendo que a gente não faz o suficiente, que a gente está falhando feio, que todo mundo consegue, menos você, que Deus está decepcionado com você. Misericórdia. Mas o que a verdade de Deus nos diz é que você é amada, você é filha, você não está sozinha. E a graça de Deus é suficiente. A hora que nós entendermos isso, queridas, meu Deus, não há nada que nos abale. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós temos uma confiança que a graça do Senhor nos basta, que ela é suficiente, que nós aprendemos de fato a descansar nele. Louvado seja o Senhor.
Uma mãe fortalecida não é aquela que nunca enfrenta mentiras. É aquela que aprende a confrontá-las com a verdade de Deus. Lembre-se, você é filha amada do Senhor. Então, seja firme com a verdade. Nas suas palavras, nas suas atitudes. Não envergonhe o Evangelho e não mude a sua filiação. Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Não ensine seus filhos a enganarem e nem a mentirem. Seja verdadeira, nem que para isso tenha que pagar um preço. Mas lembre-se da palavra de Deus. Ele está com você. Você é amada. Você não é mentirosa. Você é filha do Deus Altíssimo. Guarde isso no seu coração. Se você tem o vício de mentir, porque a palavra de Deus ela nos confronta e ela nos revela onde nós devemos ser moldadas. E se você já percebeu isso, lute contra isso. Ore. É simples. Peça perdão ao Senhor. E peça ao Espírito Santo para te lembrar em todos os momentos que você for soltar uma mentirinha. Ele vai tocar o sininho na sua memória e na sua mente aí. E obedeça a voz dele, em nome de Jesus. Então eu te convido a estar lá no nosso grupo Mães no Secreto. Está lá no meu Instagram, lucianaaraújo.oficial. Clica naquele link azulzinho lá, quando entra na minha página, tem lá. Grupo Mães no Secreto. Entra lá, venha participar conosco. Nós estamos em oração ali às terças e quintas, logo de manhãzinha, mas todos os dias nós oramos. Porque sozinha, como que a gente forma um exército, não é verdade? São com várias. Então junte-se a nós. Isso não quer dizer que nós não temos problemas ou que não vamos enfrentar dificuldades. Vamos sim, mas uma ali ajudando a outra e orando umas pelas outras. Então, sexta que vem, se Deus quiser, eu estou de volta com um resumo do que a gente falou durante a semana lá no nosso grupo, tá bom? Então você é minha convidada. Deus abençoe você. Fique na paz.